Todos nós já desejamos ou ainda estamos desejando talvez o corpo perfeito, namorado perfeito, trabalho perfeito, vida perfeita, família perfeita, tudo perfeito. É verdade. Mas será que essas expectativas são alcançáveis e ao mesmo tempo a nossa tentativa de atender as expectativas ou de aparentar alguma coisa não é uma fuga para esconder algo mais degradado dentro de nós? Uma jovem busca reerguer o seu negócio enquanto tem que lidar com a instabilidade financeira, conturbações românticas e uma família disfuncional. Bom, era meados de 2019 e eu tinha 18 anos e nas minhas redes sociais não parava de pipocar a série Fleabag, não parava, era cena pra lá e pra cá, né? Tava pra sair a segunda temporada, inclusive, com o Padre Gato, oh meu Deus do céu, Andrew Scott, que eu não deixei de acompanhar, inclusive, depois, mas enfim, cara, não parava de pipocar, ninguém parava de falar sobre essa série. Eu falei, vou ver essa série, então, em nome de Jesus. Ela só se tornou a minha segunda favorita, porque a minha primeira favorita é BoJack Horseman. Mas Fleabag me lembra muito BoJack Horseman. Mas enfim, ficou difícil ali de falar. Você tava quase indo na primeira. Mas adorei. E eu lembro, cara, que eu dei gargalhada, que eu fiquei sério, fiquei tenso, fiquei dramático, fiquei prestando atenção, fiquei curioso. Me identifiquei e chorei, o que pra mim é um alerta, né? Porque, por exemplo, BoJack Horseman, se você perguntar pra mim quem que é o pior personagem de BoJack Horseman, eu vou te dizer que é o próprio BoJack. Com quem que eu mais me identifiquei? Isso aí. Que tristeza. A Fleabag não é uma protagonista, vamos dizer assim, um modelo de gente, né? Um exemplo de gente, assim. Com quem eu mais me identifiquei? Mesmo não sendo mulher, mas me identifiquei com ela. Então, assim, eu só sei que eu gostei da série, se tornou a minha segunda favorita. Reassisti várias vezes, essa última vez, nessa primeira temporada pelo menos, é a sexta vez que eu assisto, então, eu gostei bastante, sim, dessa série. E bom, chegou a hora de falarmos sobre ela, chegou a hora de talvez trazer algum pensamento com ela, certo? Bora. Se eu pudesse categorizar o meu raciocínio aqui, talvez poderíamos entre idealização, realidade e, enfim, aceitação. Porque veja, cara, eu achei bastante curioso nessa última vez que eu assisti o início da série, né? Porque a gente, não sei se ainda tá nesse movimento de ver as pessoas exigindo mais protagonismo feminismo, exigindo mais protagonismo feminino nos filmes, nas séries, na TV e por aí em diante, de ser aquele protagonismo forte e empoderado e que sabe tudo e que é forte, piriri parará. Mas assim, a série, ela já quebra ela já quebra um paradigma, talvez. Ela já quebra uma expectativa que talvez poderíamos ter com essa personagem, certo? Porque veja, logo no primeiro episódio a gente vê a protagonista junto com a sua irmã Claire indo a uma palestra sobre feminismo. E aí, cara, o questionamento que a palestrante traz à tona é um questionamento interessante, né? Porque ela chega e pergunta assim: quantas de vocês... If you would trade 5 years of your life for the so-called perfect body. E aí as duas levantam a mão, enquanto que a multidão fica encarando elas assim, mas gente... Ou seja, já no início, a gente vai reparando que a personagem não é uma personagem santa, não é uma personagem pra você necessariamente se inspirar, talvez se espelhar, talvez se identificar, né? E eu acho que, inclusive, as imperfeições da personagem ajuda com que a gente se identifique com ela, ajuda com que tire esse véu de santidade, certo? Mas, bom, não é pra se inspirar não, né? Não seria como, deixa eu pensar aqui, uma personagem, sei lá, Mulher Maravilha da Gal Gadot, talvez, né? Então, já começa assim, que essa idealização que nós porventura teríamos com essas personagens, com essa história, não vai ser tão idealizada assim, vai ser bastante cru, né? Vai ser uma comédia bastante crua, uma comédia que vai puxar e puxa mesmo bastante pra sátira, levando essa idealização, essa quebra de idealização para outras áreas ali da história. Você tem, por exemplo, o relacionamento entre a Claire e ela, certo? Que não é aquele relacionamento, aquela dinâmica de irmãs idealizada. Não, as duas brigam, é uma pegando a roupa da outra, é uma fazendo piada com a outra. Algo que, inclusive, é bem real, né? É uma das coisas que eu mais gosto nessa história, né? Dinâmicas que não são
enfeitadas. Parece uma cópia de como que é na grande maioria da vida das pessoas, certo? Outro elemento ainda, falando sobre a família, você tem, por exemplo, o pai da protagonista, o pai dela e da Claire, que, bom, o cara ele tem dificuldade pra se comunicar ali, entendeu? Assim, tanto que eu acho que me lembrou muito o meu relacionamento entre meu pai e eu, e talvez um pouquinho entre a minha mãe e eu, nessa coisa de você ter o tato, de você ter como ser presente emocionalmente na vida de quem você ama, né? Então você saber escutar e você saber mais ou menos o que falar, mesmo que a maioria das não saiba muito, né? Mas assim, ter ali um mínimo de malemolência na hora de alguém que você ama vir até você pedir ajuda, pedir pra ser ouvido e você saber como reagir àquilo, né? O que não é o caso do pai das meninas, né? Well, Os caras estão me tirando. Cara, esse cara me arrancou risada, porque é igualzinho algumas pessoas que eu conheci ao longo da vida, né? Ah, porque você não é. Achei muito bom, né? Então o pai não é ideal, né? A mãe dela, segundo a história, faleceu, infelizmente, se não me engano, com algum problema de saúde envolvendo os seios, e tem que lidar com a madrasta. Ah, meu querido, tenho histórias com a minha madrasta, né? De porrada. Porrada verbal, não porrada física. Ainda bem. Mas, cara, outro elemento que eu me identifiquei bastante também nessa questão, né, de você ver uma moça, uma pessoa que em tese era pra dar tudo certo, mas sabe quando tem aquela coisa ali, aquela intriga, né, aquele conflito, você fala, não, sai daqui, você tá invadindo a minha vida, você tá invadindo a vida do meu pai, da minha família, sai, vibra, sai. Ela que é interpretada pela Olivia Colman, inclusive, maravilhosa. Então, em termos de família, certo, nós temos aí uma família bastante disfuncional, o que, apesar de não ser o ideal, é o que acontece na maioria dos casos, talvez, né? Quantos de nós não viemos ou estamos em famílias disfuncionais, pessoas que não sabem lidar emocionalmente umas com as outras, né? Pessoas que, por exemplo, o pai, né? O pai que, mesmo tendo perdido a esposa, a impressão negativa que se tem a respeito dele é que acaba priorizando até demais a nova esposa do que as filhas, que é sangue do sangue dele, né? Então, quantos de nós já não passamos por situações semelhantes aí a essa, né? Indo adiante aqui na quebra de expectativas, nós temos, por exemplo, a vida financeira da nossa protagonista que tá indo de mal a pior. Então os negócios não tá indo bem. Vida romântica, vida amorosa. Achei curioso, no mínimo, né? E teve um diálogo, teve uma frase dita pela personagem da Olivia, como lá no último episódio da primeira temporada, que ela fala assim: It's really all that humans want is to be loved and to be touched. O que você vê é uma quebra disso, se você for pegar pra analisar a vida romântica da protagonista. Eu não sei se eu chamar de... Vou chamar de Fleabag, da Fleabag, tá? Tá bom. Então, se você pegar a vida romântica da Fleabag, você vai ver que é uma separação. Porque você tem, por exemplo, aquele cara gato, que a gente não sabe o nome até então, que ela ali é o contatinho. É o contatinho. O cara só serve pra transar e pra meter. E é isso, entendeu? E é muito legal, porque é logo a primeira coisa que aparece no primeiro episódio da primeira temporada, né? E eles ficam se olhando assim, que ai, é sensacional, porque algumas pessoas ficam nessa mesmo, né? Ficam nos olhares, ficam tipo assim, ele olhou pra mim, caralho. Muito legal, né? Só que aí que tá. Se eu pudesse trazer esse cara pra frase que a personagem falou, né? Esse cara é o toque. É só o toque. É só o ali e contato físico, mas zero intimidade emocional, zero confiança, zero comprometimento, zero parceria, zero alguém com quem você possa ter essa síntese, essa sinergia emocional, certo? Em contrapartida desse contatinho, nós temos aí o Henry, esse cara que, esse cara é legal, vai. Talvez a gente poderia dizer que ele é o bonzinho da parada, né? Vocês não gostam do bonzinho, né? Mas enfim, ele poderia talvez ser o bonzinho da parada. Ele é o namorado dela de idas e vindas, porque tem hora que ela quer terminar, tem hora que ela quer ficar. Só que o cara, ele tem amor, mas não tem o toque. Tanto que ela acaba falando isso, se eu não me engano, né? O Henry faz amor comigo. Então, é interessante e tóxico até mesmo, né? Porque quando ela sente falta da parada mais animalesca, mais erótica, ou até mesmo de uma limpeza da casa, segundo a personagem, ela termina com o Henry pra procurar pessoas como o outro cara, como o cara gatão, né? Nesse jogo de ping-pong que ela acaba percebendo depois que ela é a bola, ela é que fica à mercê de si mesma nesse tipo de situação, certo?
Beleza, nós temos aí um completo parecer sobre como a vida da Fleabag, a vida do nosso personagem, não é nada ideal, certo? E aí, meu querido, minha querida, vejam só, essa coisa das expectativas, eu vejo isso também por parte de outros personagens, certo? Então, por exemplo, aquele cara dentus que a gente acaba encontrando desde o primeiro episódio, se não me engano, né? Muito feio, filho. Esse cara, a impressão que eu tive desse personagem e dela também, de certa forma, né? É que é o seguinte, esse personagem, assim como outros, não olhavam pra ela como ela realmente é. Olhavam pra ela segundo a fantasia ou a idealização que eles tinham sobre ela. Ou seja, uma espécie de reducionismo, certo? Então, por exemplo, o cara, ele tava interessado ali na Fleabag de uma forma romântica, queria pegar o número dela, queria, enfim, sair com ela e por aí em diante, né? Coisas a mais aconteceram, inclusive, de uma forma bastante... Só aconteceram, tá? Sexo. Mas o que eu sinto também é que parte dessa cobrança, que ao mesmo tempo que nós, espectadores, estamos vendo essas expectativas sendo quebradas, os outros personagens, a maioria dos personagens, com exceção da Claire e depois que nós conhecemos a existência da Boo, a melhor amiga da Fleabag, certo? Todos os outros personagens também têm esse certo exercício de reduzir ela a uma coisa, de trazer ela apenas para sua visão, para sua fantasia. Então, por exemplo, assim como ela, né, vê aquele cara gato como apenas uma ficada, apenas como contatinho, o contrário é a mesma coisa, certo? O pai da Fleabag, assim, alguma coisa que ele enxerga na filha, talvez impede de vê-la como ela realmente é e de apreciá-la por quem ela realmente é. Podemos usar de exemplo, por exemplo, aquele cara dentuço que ela encontra no ônibus, certo? O cara ali, ele começa a ter um interesse romântico, né, pede o número, chama pra sair, tal. Só que a impressão de que se tem, inclusive pelo comportamento dele, por ele ser extremamente educado em vários momentos e tal. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke. Oh, no, I know. Yeah. I know. Okay. That was like, oh, okay. É que não é que ele tá enxergando ela por quem ela é ou que ele quer buscar conhecê-la como ela realmente é, né? Mas sim trazê-la pra sua fantasia, trazer pro seu desejo de ter alguém do lado dele, de um relacionamento com alguém, de ficar com alguém. Essa é uma coisa que talvez incomode a personagem, sabe por quê? E aí a gente traz a melhor amiga dela pra equação, porque o que ela tinha com a melhor amiga dela era algo mais real, era algo mais cru, era algo mais, talvez, menos polido, vamos colocar assim, mas acho que as melhores amizades são assim, são mais cruas, talvez, é uma suposição, certo? Mas assim, era real, então elas podiam brincar de tudo, elas podiam ficar chapadas juntas, podiam falar de outros homens entre elas, podiam sair juntas, elas criaram um negócio juntas, então... O que eu percebo é que, tirando a Claire e tirando a Boo, o relacionamento dela com outros personagens fica muito nisso, fica muito nessa superficialidade, fica muito nessa coisa de esperar algo do outro, sabe? E se o outro não supre essa necessidade superficial, não se encaixa na fantasia do outro, logo ele se torna desinteressante, certo? Então, usando um exemplo extremo, quando a Fleabag, ela tá na festa da irmã e o marido da irmã vai lá e rouba um beijo da Fleabag, quando ela nega e ele chama ela de otário, chama ela de filha da puta, você enxerga esse certo mundo, essa certa atmosfera onde as pessoas buscam reduzir umas às outras as suas fantasias. Enquanto que nisso, a Fleabag principalmente, né, a gente viu isso um pouco na Claire também, mas a Fleabag, por exemplo, ela acaba se sentindo extremamente sozinha porque ela sabe o que é poder estar com alguém e ser quem você é, e não apenas ser quem você é, como também ser apreciado por quem você é, certo? Então, aí você junta a imprevisibilidade financeira, você junta a dificuldade familiar, você junta uma série de coisas que a própria Fleabag já está passando, com o fato de que ela não tem mais uma pessoa assim na sua vida, e que não só ela não tem mais uma pessoa assim na sua vida porque perdeu a amizade, mas porque não pode mais vê-la porque ela está morta, e não apenas isso, mas porque ela se sente culpada por ter causado algo que fez com que essa personagem tivesse um colapso emocional para querer tirar a própria vida. Isso se torna uma bola de neve gigantesca que ela acaba canalizando, por exemplo, através de vício em pornografia, através de uma certa obsessão que ela fala que não tem, mas que, né, parece ter sim por sexo, né? Não obstante aí, né? Isso faz parte meio que da culpa de ter perdido a amiga, certo? Faz com que ela meio que se permita se relacionar com pessoas com que ela não goste tanto assim, faz com que ela se permita em estar em dinâmicas, justamente como essa que eu acabei de citar, onde as pessoas ficam se colocando em fantasias umas com as outras e não se sentem plenamente reconhecidas, plenamente apreciadas por que elas são, justamente por estar
nessa tentativa de talvez fugir dessa culpa, de sentir talvez um pouco do que ela sentiu quando estava com a melhor amiga, sendo que essa não é necessariamente uma solução. Não é uma solução, e eu digo mais porque no fim, né, no último episódio, a gente acaba percebendo isso ali quando ela explode em desabafo, e não apenas isso, como também a gente for pegar o episódio de quando ela tá conversando ali com o cara, ali no retiro, e ela fala que só quer chorar, né? Ou seja, muita coisa guardada ali, muita coisa guardada. E qual que seria, talvez, se a gente fosse conjecturar alguma solução para isso, certo? Talvez aí eu conjecturo aí de que seria começar na parte da aceitação. Porque, por exemplo, eu dei uma pesquisada de alguns filósofos que poderiam falar um pouco disso, né? Eu encontrei um cara chamado Søren Kierkegaard, que eu não li toda a obra dele, mas eu vou ler com certeza, mas o pouco que eu vi é que ele fala sobre essa coisa de você viver, por exemplo, em uma sociedade, em um ambiente, um grupo de pessoas que exigem, né, uma visão idealizada, exigem um comportamento, uma postura idealizada de uns dos outros, quando a nossa natureza não é assim, nossa natureza não é perfeita, a nossa natureza não vai se encaixar 100% nos padrões de cada pessoa que a gente for conhecer, nos padrões de cada grupo que a gente for conhecer. Nós somos imperfeitos, nós vamos continuar falhando, nós vamos continuar decepcionando as pessoas, vai ter coisas que vão acontecer na nossa vida que não vão dar certo, por mais que nós desejássemos que aquilo fosse dar certo? Então, esse filósofo acaba falando que é necessário que nós, como humanos, aceitemos a nossa condição, uma das condições inerentes à nossa humanidade, que é a nossa imperfeição, que é o fato de que a gente vai continuar errando, de que a gente vai continuar falhando, que vão ter coisas que infelizmente a gente vai deixar passar, que vão ter coisas que a gente não vai conseguir controlar. Passar a aprender a lidar com isso, né? Não estou dizendo, não, a mensagem não é do seguinte, tipo aquelas pessoas que falam assim, eu sou assim e ninguém vai me mudar. Não é disso que a gente tá falando, não é nesse ponto, não é nesse nível. A questão é, você reconhecer, ao invés de você fugir de talvez esse sentimento de solidão, desse sentimento de tristeza, desse sentimento de culpa, encará-lo, entendê-lo, por mais que isso puxe às vezes certas companhias, certas amizades, certas válvulas de escape, né? Você se encontrar um pouco sozinho para entender a composição dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, para que você então encontre formas mais saudáveis de lidar com isso. E uma das formas saudáveis que nós podemos lidar aí com essa quantidade de sentimentos negativos que nós temos dentro de nós é desabafando, por exemplo, né? Uma coisa que eu gosto bastante do relacionamento entre a Claire e a Fleabag é justamente essa irreverência que as duas têm. Então, a constante reverência exagerada que a gente acaba vendo entre a Fleabag e os outros personagens, entre o pai, entre a madrasta, entre o cara dentuço, entre o cara que é sexy, né? Porra, né? É cada um no seu tipo, né? Então, com o pai é respeito, com a madrasta é aquele respeito irônico, com o cara sexy é ser sexy o tempo inteiro, com o Henry é ser amoroso o tempo inteiro e até demais, né? Com a Claire já é, cara, ó, seguinte, tô fazendo piada contigo, tô fazendo piada com aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. É algo muito mais honesto, algo muito mais transparente, o que eu gosto bastante, né? Meio que por um jeito de irmãs, mas que é meio que saudável também, né? Elas têm a liberdade de serem honestas umas com as outras, né? Mas, por exemplo, a gente pode citar ali o episódio que a gente vê no retiro, né? Tanto o retiro das mulheres e no retiro dos homens, e aí eu quero trazer mais uma coisa aqui para raciocínio, porque, por exemplo, você tem esses dois retiros. O retiro que as meninas vão é um retiro de silêncio, né? Então, as mulheradas têm que ficar em silêncio, tem que ficar trabalhando, esfregando o chão, fazendo um monte de coisa, tudo em silêncio em nome de uma certa elevação espiritual, psicológica, emocional, mas tudo em nome de uma elevação. Só que para essas personagens, ao meu ver, isso não funciona tanto, considerando o fato de que elas já escondem muita coisa, de que elas já têm que ser muito sutis, muito educadas em várias situações da vida, quando na verdade o que elas precisam é justamente semelhantemente, não da mesma forma, mas semelhantemente do que os homens estão fazendo no retiro deles lá no episódio. Que é, mano, soltar o peito, abrir o peito e desabafar e chegar e falar isso aqui me deixa puto e é isso. Tanto que a gente acaba vendo a Fleabag fazer isso ali no episódio, ela acaba encontrando o cara lá que ela encontrou no banco, certo? E eles acabam tendo inclusive uma conversa um pouco mais franca, uma conversa um pouco mais compreensiva. E não só isso, como você também tem ali no último episódio eles se encontrando de novo e ela explodindo, desabafando tudo aquilo que tem dentro dela. Inclusive falou uma coisa muito interessante, né, de ela ser essa pessoa, de ela se perguntar se ela é a única pessoa que se sente um pouco perdida na vida quando as coisas estão dando errado. Mas esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é você agir de forma superficial, ignorando o que você tá sentindo. Então, se por exemplo a Fleabag, né, por mais que ela tenha essa divisão aí romântica, né, do amor e do toque, o que
todos nós queremos, no fim das contas, eu suponho, é que a gente quer essas duas coisas juntas. A gente quer amor e quer toque. A gente quer que o toque seja reflexo do amor. A gente quer que o amor seja resultado do toque também. Enfim, seja uma síntese por aí em diante. A gente não quer ter que fingir algo que nós não somos, ou fingir algo, ou perpetuar algo que só simboliza parte de quem nós somos. Por exemplo, a dinâmica entre ela e o cara gato. Mano, não dá pra ser sexy o tempo inteiro. A vida não se sustenta nisso. A nossa personalidade, nosso dia a dia não se sustentam nisso. Então, logo, quando você deixa de ser sexy por algum motivo, logo o seu brilho perde, aquela pessoa busca outra e acaba que meio que numa parada meio utilitarista, né? Aquela pessoa deixou de ser sexy, vou ter que procurar outra sexy. Mas, uma pessoa tem outras qualidades. Não quero saber das qualidades. Ou até mesmo a pessoa deixa de considerar as qualidades em nome dos defeitos, em prol dos defeitos. Algo que é outra coisa que eu acho interessante de se ver, por exemplo, tanto entre a Claire e a Fleabag, pelo menos no início da temporada, e entre a Fleabag e a Boo, que não há vamos dizer assim, que não há a rejeição dos defeitos e das falhas uma da outra. O reconhecimento, se faz piada com isso, mas não deixa de se esquecer as qualidades daquela pessoa. Em tese, é assim que amizades e relacionamentos deveriam se construir, né? De você olhar tanto para as qualidades e quanto para os defeitos, e não ignorar um ou outro e falar, essa pessoa eu quero manter na minha vida, essa pessoa eu já não quero manter. Você olhar o todo e não apenas uma parte, né? Mas enfim, o segredo talvez não seja você querer fingir algo para fugir do que você sente ou para ter uma companhia porque você tá se sentindo sozinha. Não, às vezes você precisa se dar esse tempo para sentir essas coisas negativas, para desabafar essas coisas negativas. Você precisa estar com pessoas que vão te escutar e que vão validar o que você está sentindo. Talvez até elas não saibam como que é a situação, mas elas vão te escutar e vão validar o que você está falando como algo que é importante para você dizer sim. Porque é que nem a gente vê, por exemplo, no Divertidamente, não é só de alegria que se vive, a gente vai ter momentos de tristeza e não necessariamente isso é uma coisa ruim, é necessário a gente vivenciar por esses momentos também. E como nós mencionamos, parte dessa tristeza da Fleabag, senão talvez aí o cânone, né, a espinha dorsal da coisa, tá envolvido ali com a ausência, com a decepção aí que ela causou com a Boo, certo? E aí como é que você lida com isso? Como é que você lida com o fato de que você teve uma pessoa tão especial na sua vida, do que você causou o distanciamento dela e, no caso da série, a morte, quem sabe, até dessa pessoa? É aquilo, é a aceitação que, por exemplo, o filósofo fala, é a aceitação que a gente tá conversando aqui. Não tem como mudar o passado, não tem como desfazer as ações negativas que nós fizemos contra nós e contra outras pessoas. A gente tem que aceitar o que a gente fez e seguir em frente, porque que nem a Boo e o cara fala no último episódio. People make mistakes. People make mistakes. E às vezes a pessoa comete erro porque ela tá precisando, na verdade, de ajuda, ela não tem uma orientação, não tem um guia, ou às vezes tem, mas aquele guia meio, sabe, meio lelé da cabeça e por aí em diante. Então, não é fugir, mas é aceitar, é aprender a lidar, é falar com as pessoas certas, é expor essa angústia em lugares certos, em lugares que vão te ajudar a compreender, que vão te ajudar a lidar com tudo isso. Então, cara, é uma série que vai começando no alto astral, que nem BoJack, né? Vai começando no alto astral, aí vai descendo, vai mostrando como essa personagem, na verdade, ela, por exemplo, usa do humor como uma forma de um mecanismo de defesa, né? Tanto que ela reclama disso depois, que ela não se leva tão a sério, por aí em diante. É essa coisa, você querer viver por aparência, por uma idealização. Na verdade, a gente tem que buscar o contrário da aparência, o contrário da idealização, que é a autenticidade, é você gostar de alguém, manter aquela pessoa por quem ela é, e não por conta de que ela se encaixou na fantasia que você criou e que você queria que alguém se encaixasse nisso, e vice-versa, não querer estar com pessoas que só te reduzem a isso, né? Você entender o jogo, por exemplo, às vezes você tá trabalhando, aquela pessoa só quer manter um relacionamento de trabalho, beleza, mas na hora de decidir com quem compartilhar a sua vida, alegrias e tristezas, decidir compartilhar com quem é autêntico com você e com quem você pode ser autêntico também com aquela pessoa, com qualidades e defeitos. Não tem como se construir relacionamentos saudáveis e profundos e a longo prazo sem autenticidade, sem a pessoa saber tanto suas qualidades como também seus defeitos. Mas se por acaso mostrar meus defeitos, mostrar minhas emoções, mostrar minhas vulnerabilidades e a pessoa ir embora, né? Achar que eu sou fraco, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo. Aí, convenhamos, é a pessoa que perde porque ela queria uma imagem idealizada. Ela queria uma espécie de super-homem, como diria o Nietzsche, certo? Não um ser humano com quem se relacionar, sendo que todos nós estamos tendo a nossa própria batalha, algumas batalhas vencidas, outras batalhas perdidas, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Nós somos seres humanos, não dá pra vencer tudo, não dá pra ser bom em tudo. É isso. Says you run a cafe for guinea pigs. Told you it was funny. Creio que essa é uma das ideias principais que dá pra se ter com essa história. Eu adorei, sabe? É uma das minhas séries favoritas. Eu há muito tempo queria falar sobre essa série mesmo. Eu lembro que eu indiquei pra um amigo que ele adorou e
passou a considerar uma das melhores séries que ele já assistiu na vida dele. Eu não tenho boas indicações. É mesmo? Mas enfim, estou ansioso para reassistir a segunda temporada e comentar aqui com vocês. E o que eu tinha para falar sobre Fleabag primeira temporada era isso, tá recomendado. Muito obrigado por ter assistido e se vê no próximo vídeo na segunda temporada de Fleabag. Grande abraço.